O nosso assunto é arte e educação no combate à violência. E eu quero começar contando uma história. Foi alguns anos atrás, num projeto social que eu coordeno, que acontece dentro de uma comunidade muito violenta no Rio de Janeiro, as crianças traziam o símbolo mais forte para eles, que era a arma. Quer dizer, não traziam a arma, mas a ideia de, nas aulas de arte, fazerem armas em argila, arma em papel, arma desenhada, arma pintada, fora os gestos de arma todo o tempo acontecendo, né? Então, aquilo imobilizou basicamente as aulas. Não havia proposta que eles se interessassem, porque eles só queriam construir armas, ou seja, reforçar esse símbolo tão forte na vida deles. Então, pensei, acho que a gente vai precisar desconstruir ou transformar esse símbolo tão forte. Sem isso a gente não vai andar, tudo parado aqui. Ao mesmo tempo, um medo enorme de supervalorizar a questão da arma, mas já estava supervalorizada mesmo. Então, criei um programinha, junto com a equipe de professores, um programinha com propostas nessa direção de desconstrução da arma. Então, a gente iniciou trabalhando a arma como ela é, desenhada, modelada. Eles adoraram a argila, né? Porque tridimensionalizou essa imagem tão forte, né? E aí queriam pintar, inclusive de dourado, outros queriam de prateado, mas essas tintas não tinham. Então eles ficaram muito no amarelo e alguns no branco, porque era o que mais se assemelhava ao ouro e prata, né? Bom, depois em seguida vieram as propostas de transformação, tomando a arma como elemento primeiro, para ser contornada, por exemplo, no papel, e a partir daí desenvolvendo uma outra coisa, que não mais arma. Então, primeiro é para fazer a arma, depois desconstruir, levar essa arma para o campo do imaginário, da fantasia e certamente para a arte, né? Então, é claro que não cabia simplesmente colocar uma vítima e uma arma, mesmo porque eles foram estimulados a ver de forma abstrata, de colocar de cabeça para baixo. Fizemos desconstruções também com a arma desenhada, modelada, e que depois eles podiam cortar pedaços e construir uma nova coisa. Trabalharam com a palavra arma, várias composições com a palavra arma, que inclusive dá amor, né? Eu descobri lá, uma coisa tão óbvia, mas eu não sabia. E as letras, criando composições com as letras desorganizadas, todo um processo, então, de desconstrução. Isso gerou resultados maravilhosos. E a gente conseguiu, então, andar a partir daí e eles irem para um outro universo que não mais aquele da violência. Eu estou dando só um exemplo de transformação, de desconstrução. As crianças chegam, especialmente as crianças que já estão imbuídas de desse aspecto, da violência, né? A violência é um aspecto concreto, ela não tem poética, né? Então, a ideia da arte é trazer a poética e desvalorizar o concreto e trazer o imaginário subjetivo, o abstrato, para esse lugar. Então, quando eu subjetivo alguma coisa que é tão concreta, como uma arma, ou a palavra violência, ou o estado violento, quando eu desconstruo, e trago a arte para esse lugar, que claro que não é obrigado, agora tem que fazer só desse jeito, mas as propostas vão me encaminhando, eu trago a arte, portanto, para esse lugar, ao que a gente pode chamar de sublimação. A violência perde sua representatividade quando ela vai para esse espaço que é o espaço sublime, que é o espaço da arte. Então, a arte é o melhor veículo dessa transformação, sem necessidade de necessariamente se trabalhar com discursos anti-violência. Eu acho que trabalha paralelo. De alguma maneira, também se trabalha questões essas, né, do humano, mas a arte carrega em si mesma essa questão do humano, né, porque ela é do homem, é da figura humana,
né? Tanto que ela traz com ela a poética, e a poética é do ser humano, né? Essas crianças são, de certa maneira, ou vivem na invisibilidade. Aí, claro, a gente tem que pensar na toda a tecnologia, né? As redes sociais, toda essa relação com as mídias, né? E o quanto traz para essas crianças a sensação de visibilidade, mas que na verdade não existe, né? Então, eu tenho um problema social, eu tenho uma dificuldade de me relacionar, uma dificuldade mais séria, sofrendo bullying por qualquer questão, e me sinto diferente, eu me isolo e encontro grupos que de alguma maneira se assemelham, e eu então sigo um indivíduo que vive a sensação de não pertencimento. Então, através da rede, a distância, né, a tecnologia, a internet me mantém distante e com essa sensação de visibilidade. Então, se a gente pensar que somos constituídos também pelo olhar do outro, e se não existe o olhar do outro, eu não me constituo. E o que é não se constituir? É não construir, não compor uma identidade, não viver o processo identitário, o processo de desenvolvimento de uma identidade. Aí voltamos à arte. O que é a arte senão o fortalecimento e o desenvolvimento, a descoberta de uma identidade? Então voltamos à arte. E o que não é arte senão uma promotora de identidades? Identidade social, identidade de um povo e a identidade de cada indivíduo. Trabalhar a identidade das crianças, ou melhor, trabalhar a arte é trabalhar e fortalecer identidades. A não ser que a gente faça um trabalho todo voltado por uma questão estética formal, ou que a gente não consiga se desprender da história da arte, dos movimentos artísticos e por aí fique. Mas na hora que a criança, o adolescente, se manifesta artisticamente e é apoiado em suas estéticas, porque ele traz estéticas próprias, isso daí tem uma relação direta com a própria apropriação, apropriar-se de si mesmo, né? Fortalecer-se com uma identidade própria e não uma identidade que ele absorve, que lhe dá a sensação de uma identidade, né? Alguma coisa que já está num meio social, um grupo que, por exemplo, enaltece a violência. Então ele participa desse grupo que enaltece a violência e aí com isso ele se sente pertencente mesmo, né? Ele participa, ele pertence, né, a esse grupo. E esse grupo enobrece a violência, estimula a violência. Então ele é mais um representante dessa violência. Ela interrompe esse processo. Ela abre uma brecha importante que traz justamente a construção de uma identidade. Isso é fundamental. A gente tem que sempre lembrar que a arte traz em si o democrático. Não existe uma linguagem artística que não seja democrática. Sem isso, ela deixa de existir. Então, por ser democrática, ela absorve e até necessita das diferenças. Se você normatiza tudo, você perde o ambiente artístico. Quando você traz as diferenças e com elas os processos inclusivos, né? Crianças diferentes, somos todos diferentes na verdade, né? Então crianças que demonstram uma diferença maior, seja comportamental, seja por uma questão neurológica, não importa. Elas são grandes contribuidoras para esse ambiente que precisa ser diverso, que é o da arte. Então o indivíduo se sente pertencente, não só àquele grupo, mas pertencente a ele mesmo, ele tem legitimidade. Isso faz uma grande diferença, né? Uma grande diferença. Tem uma história que é verdadeira, bem interessante, que a partir de uma ocorrência num grupo de arte e educação, um grupo de
adolescentes e início de adolescência, mais ou menos, que o menino era extremamente racista, né? Ele então ficava vendo a quantidade de negritude dos seus colegas. Isso era uma coisa absolutamente incômoda, né? Imagina, você conviver com esse, digamos, entre aspas, esse mini racista, né? Mas que bom que é mini, porque ele pode se transformar, que foi o que aconteceu. Ele ficava muito preocupado com essa questão da pele. Então, nessa aula, por um acaso, eu estava visitando, nem era turma especialmente minha, né? Mas da minha coordenação, e então eu falei que todo mundo tinha rosa na pele. E essa questão do rosa, é importante dizer, é uma cor muito respeitada pelas crianças, né? É porque tem uma relação muito forte com o humano, né? Com a vida, com o humano, de certa maneira, com a mãe, né? Com o feminino, o acolhedor, tudo isso. Então, o rosa, todo mundo quer ter rosa na pele. Então, eu comecei a fazer misturas a partir do rosa e nos braços das várias cores, né, que são muitas cores, eu ia pincelando e até chegar a cor da Beatriz, a cor do Rodrigo, a cor do Paulo. Cada um tinha uma cor e eu ia misturando. Às vezes tinha que iniciar, porque eu já tinha escurecido muito, eu tinha que voltar de novo para trabalhar com o rosa mais claro, né? E colocando as mesmas tintas que compõem as várias peles. Porque no final, as tintas são muito similares, assim, né? Então eles verem que aquilo nasce de uma mesma cor original, que é o rosa, e outras, depende da quantidade de outras cores que a gente vai colocando para chegar aos tons de pele. E depois isso ganhou uma proporção bastante grande e a gente fez uma apresentação num centro cultural para crianças as mais diversas e que se chamou Todo Mundo Tem Rosa na Pele. Bom, o que liga a arte a todos os assuntos que são ligados ao humano é a poética, que nos retira dessa concretude, que nem sempre é tão boa assim, né? A violência no caso, e nos lança para esse espaço que acolhe tudo, que é a sublimação. É isso que nos aproxima.